Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiane Amaral, eu sou cirurgiã dentista, sou professora universitária, sou professora da Universidade do Oeste Paulista, aqui de Presidente Prudente. Eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado na área que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é dar aulas, dar palestras, sempre sou convidada, tá? Então, é com muito prazer que eu vou ensinar um pouquinho do que eu aprendi nesses tantos anos de formada. Semana passada eu estava na Coreia também, apresentei um trabalho lá no Congresso Mundial de Pacientes com Necessidades Especiais. E hoje eu pretendo ficar dentro do horário para esse congresso tão grandioso, né, de tanto valor, tá? Ensinar um pouquinho para vocês dos meus conhecimentos sobre o assunto, tá? Nesse quarto, né, congresso que vocês têm, né? Eu fiquei muito feliz pelo convite, né, do congresso, muito feliz mesmo. É o quarto Conameu. Eu já falei no terceiro e agora eu estou falando do quarto, tá? Então vamos iniciar nossa aula, tá? Então o assunto que eu vou falar hoje, porque eu sou dentista, é falando sobre os pacientes cardiopatas, tá? Sobre o protocolo de segurança odontológica para pacientes cardiopatas. Como é que eu previno essas complicações? Porque, gente, paciente cardiopata é um dos pacientes mais, assim, que pode ter intercorrências dentro do consultório odontológico. Então, eu vou falar da minha experiência, dos meus estudos e do protocolo que a gente usa para que não dê intercorrência no atendimento desses pacientes, porque é um paciente que leva a risco de intercorrências até fatais durante o atendimento odontológico, tá? Então, vamos começar com a aula, já sabemos o título, né? O atendimento de um indivíduo portador de comprometimentos cardiovasculares deve possuir um plano de tratamento que, quando realizado de forma correta, beneficia tanto o paciente como o profissional. Porque você imagina você ficar com uma carga nas costas de uma intercorrência fatal no seu consultório. Então, beneficia, claro, a vida, a qualidade de vida daquele paciente, a qualidade de saúde bucal daquele paciente, e assim como a nossa, o nosso respaldo profissional, tá bom? Então, o que são os pacientes cardiopatas para nós, odontologicamente, até médico, na parte da medicina? São pacientes com alterações cardiovasculares. O que seria? Tanto no coração, que é o músculo cardíaco, quanto na irrigação do coração, quanto nos seus vasos também, né? Então, que são pacientes que às vezes estão com vasos obliterados, que precisam usar stents, né? Pacientes que precisaram fazer cirurgia de revascularização cardíaca, pacientes cardiopatas, valvulopatas, que usam válvulas. Então, é uma gama de pacientes que têm doenças cardíacas, tá bom? Então, vamos lá. Que tipos de pacientes que, às vezes, pode nos trazer, assim, métodos que temos que aplicar, métodos de prevenção, métodos de abordagem para não cair numa intercorrência? São pacientes com cardiopatias congênita, que na verdade é meu público-alvo, porque eu sou especialista em pacientes com necessidades especiais, mas também eu sou especialista em odontopediatria. Então, esses dois pacientes são o meu foco, tá? Então, pacientes com cardiopatias congênitas, que são as crianças já que nascem com problemas de coração, né? Pacientes valvulopatas, que têm valvulopatia. O que seriam esses pacientes com valvulopatias? Que têm doenças cardíacas que precisaram trocar a válvula do coração, ou por válvula metálica, ou por válvula biológica, tá? Que tiveram problemas de válvula. Angina, que são dor, né, no peito, angina pectoris, infartos do miocárdio, insuficiência cardíaca congênita, arritmias e tantas outras, até hipertensão. A hipertensão pode levar a pacientes com cardiopatia, valvulopatias, tá? Insuficiência cardíaca congestiva, então tem inúmeras, eu não vou nem citar a quantidade de cardiopatia que tem, e sim vou falar de uma forma geral, tá bom? E um desses pacientes que a gente tem que observar muito, que pacientes cardiopatas, pessoal, usa muito, sabe o quê? Anticoagulantes e antiagregante plaquetário. E aí, o que vocês acham? Que tem problema ou não um paciente odontologicamente para ser atendido, para fazer uma extração, um paciente que usa anticoagulante?
Então a gente tem que pensar. Primeira coisa numa anamnese, quando eu sento frente ao paciente, ele fala assim para mim: eu sou cardiopata. Eu já tenho que me remeter ao primeiro, um dos primeiros, né? Não só o mais importante, mas um dos primeiros que eu tenho que me remeter é o quê? Será que esse paciente usa antiagregante e anticoagulante? Eu vou falar mais para frente como podemos prevenir, tá bom? E aí, o que a gente pode encontrar? A gente pode encontrar dois tipos de paciente cardiopata: o cardiopata descompensado e o cardiopata compensado. Ô, professora Cristiane, como é um paciente descompensado? Como é que é um paciente compensado da parte cardíaca? Então, primeira coisa, eu preciso saber que médico que atende esse paciente. Então, para eu ter certeza se esse paciente está compensado, controlado da sua doença, o que seria paciente controlado e compensado da sua doença? Seria um paciente que, na vigência do uso do medicamento, não deu mais nenhum tipo de crise, tá? Então, esse paciente é considerado um paciente compensado, que toma medicamento e esse medicamento consegue regular a sua doença, tá? E como eu faria, professora, para poder saber se esse paciente realmente está compensado ou não? Eu vou deixar aqui um modelo, vocês podem tirar print da tela depois, né? Um modelo de uma cartinha, né? Que você pode mandar para o cardiologista desse paciente, ó. Solicito a avaliação das condições cardiovasculares do paciente, senhor João, dona Lúcia, né? Que necessita de um tratamento cirúrgico odontológico, uma exodontia, fala o anestésico que você vai usar, o tanto de tempo que você vai usar para fazer a cirurgia, e você aguarda uma resposta para saber se esse paciente está compensado, e ele pode, não é que ele vai dar uma autorização, ele vai dar uma avaliação. Nunca a gente pede, ó, eu solicito uma autorização, você tá vendo? Você autoriza uma avaliação cardiovascular do paciente. Como que ele está? Se ele está compensado para poder ser atendido em ambulatório. O que seria ambulatório? No seu consultório, tá? Se ele não tem algum risco cardíaco que pode levar ele ter uma crise cardiovascular na cadeira, tudo bem? Então, essa cartinha eu vou deixar de exemplo aqui para vocês, tá? E depois, mais ou menos, você tem que entender a postura desse paciente. Se ele é um paciente descompensado, que perguntas você faz? Quanto tempo que teve a última crise? O que seria a crise? Uma angina, uma descompensação muito grande da sua hipertensão arterial, né? Essa dor, né, pectoris, ou ele mudou muito de medicamento recentemente, a doença está estável, né? Recentemente ele mudou de medicamento, o paciente está assintomático, ele tem crises próximas. O que é uma crise? Dor no peito, falta de ar, né? Edema nos membros, né? Outra coisa assim, há pequenos esforços, sente mal, tá? Por exemplo, muda de medicamento constante, não consegue controlar a crise, tem sintomas mesmo na vigência do medicamento, sua pressão está descontrolada, o médico falou para ele assim, ó, você não pode fazer grandes esforços físicos, porque você pode descompensar, dar uma arritmia, né, cardíaca. Então, são isso aí que você vai perguntar e ver se seu paciente está descompensado. E quando que ele é um paciente considerado compensado, controlado da sua doença? Depois de 6 meses após o infarto do miocárdio, que aí ele já está todo compensado na parte de que não pode ter um mais tão recente, né? Já passou da fase de ter outro muito próximo, né? Porque 6 meses é o período que é muito comum, pode dar outro infarto, tá? A angina, que é a dor do peito, não tem mais, está estável. Não tem mais edema, porque a parte da insuficiência cardíaca está controlada. Então, a parte de edema nos membros, ele já não tem mais, tá? Não tem de rotina. A frequência cardíaca dele está controlada, está menor que 100. E aí também, 3 meses após a cirurgia de revascularização, que seria essa parte de pontes, né, ponte safena, né, mamária, já está mais controlada, né, outras cardiopatias estão medicadas e sem crise, pode fazer academia, pode subir uma escada correndo, pode fazer alguns grandes esforços, tá? Não mudou nenhuma orientação de medicação ou orientação médica muito recente, então você consegue
você mesmo, com essas perguntas que eu estou falando para vocês, já conseguirem identificar um paciente que está compensado de um paciente que está descompensado, tá bom? Então, vamos lá. O paciente que eu vou atender no meu consultório é mais assim o paciente que está mesmo compensado, né? Dentro desses critérios que eu passei. Então, agora eu vou mostrar um protocolo de ação dentro das guidelines LIDA, de congressos, de livros, de artigos que a gente estudou, que fez um resumo aqui dos mandamentos, né? Dos mandamentos prioritários, onde eu vou atender o paciente com a cardiopatia compensada. Serão, assim, dicas dentro da guideline, das guias de tratamento, para não haver, né, diretrizes de tratamento odontológica, para eu não cair o quê? Estou prevenindo para não cair numa crise de cardiopatia, né, dentro da minha cadeira, né, dentro do meu consultório, sozinho, tá bom? Então, primeira coisa que eu tenho, gente, que está muito certo, estabelecer confiança. O paciente confiando em você, ele não vai entrar num desequilíbrio, ele não vai entrar no quê? Num pico hipertensivo, numa arritmia, tá? Então, controlando, né, a parte de controle de estresse verbal, onde aquele paciente sabe que você entende o que você está fazendo ao atender ele, é muito importante, porque você estabelece uma relação de vínculo. Fala, não, esse dentista entende o que ele está fazendo, então eu vou ficar tranquilo, o paciente vai pensar, tá bom? Então, primeiro, estabelecer vínculo com esse paciente. Então, o cirurgião dentista deve direcionar toda a avaliação dele, obtendo informações sobre o grau de controle da doença. Então, ele vai falar assim: nossa, esse dentista entende, ele está falando a língua do meu médico. Então, você vai estabelecer o grau de controle da doença, saber quando ocorreu a última consulta médica dele, né? Se foi feita alguma alteração da medicação. Então, ele entende assim: nossa, esse dentista estudou para saber como me atende, tá bom? Segundo, é falar para ele: olha, se eu tiver alguma dúvida, eu vou mandar esta carta para ter uma avaliação cardiovascular sua, para saber se você está apto a ser atendido, em ambulatório, ou você precisa ser atendido em algum ambiente hospitalar com algum maior cuidado. Tá entendendo? As mães, quando eu atendo criança com síndrome de Down, que tem uma cardiopatia congênita mais aguda, né, que passou por cirurgia cardíaca, que ainda está em tratamento, elas adoram que eu tenha essa conversa com o cardiologista. Então, o seu paciente que é adulto, ele vai gostar desse cuidado também, tá bom? Então, contato com o médico do paciente, com aquela cartinha que eu mostrei para vocês, mas não de autorização, é de avaliação, se ele está apto ou não para passar por esse tratamento, tá bom? E aí, aí depois de tudo isso, que a gente viu a parte médica, tudo, a gente tem que pensar em como nós vamos programar essas sessões. Pessoal, entendo, sessões curtas é melhor para eles do que sessões estressantes. Preferencialmente no segundo período da manhã. Professora, por que tem que ser no segundo período da manhã, não pode ser à tarde, não pode ser à noite? Porque geralmente as crises deles terão mais controladas antes do almoço, porque eles já tomaram aquela carga de medicamento. No primeiro período da manhã, eles tomam muitos medicamentos. Então, naquele segundo. Qual seria o segundo período da manhã? Das 9h30 às 11h30. Já levantaram cedo, já parou o rio, porque os infartos dão muito mais de madrugada ou pela manhã, bem mais cedo, em tenra horário, sabe? No horário mais cedo. Então, eles já tomaram todos os medicamentos, tem que falar para tomar todos os medicamentos. Eles estão mais o quê? Aptos a ser atendido nesse período. Por que não à tarde? Porque depois do almoço tá com a barriga cheia, é um horário que começa os edemas, é um horário que começa a ter um pouco mais de crises hipertensivas, então o melhor período é o segundo período da manhã. Então, outra coisa que a gente tem que ver é como a gente vai deixar esse paciente, tá? Como é que ele vai sentar na sua cadeira. Primeira coisa, não podemos deitar ele muito, porque ele sente desconforto. Então, a inclinação do encosto da cadeira deve ser menor. Geralmente, num encosto de 45 graus. Não deitar ele numa posição supina, porque eles têm desconforto. Acaba entrando em taquipneia, uma respiração mais desconfortável, compressão abdominal. Essa compressão abdominal leva a uma compressão do tórax. Então, ele fica com desconforto respiratório. Então, é melhor sentar ele numa posição de 45 graus, tá bom?
Uma coisa que a gente usa bastante também, gente, é um protocolo de redução de estresse. Um medicamento muito seguro, a gente pode fazer protocolo de redução de estresse verbal, mas um protocolo de redução de estresse medicamentoso é importante também. Por exemplo, 5 miligramas de diazepam uma hora na noite antes do meu atendimento. O paciente vai estar mais relaxado, não vai cair em crise hipertensiva, não vai entrar em taquicardia, mas isso você pergunta para o médico naquela cartinha se ele pode tomar, tá? Outra coisa é um comprimido uma hora antes também do atendimento. Mas aí, se for muito idoso, né? Aí você tem que entrar em contato com o médico, porque ele também dá um pouquinho de depressão respiratória, tá? Mas o diazepam é um remédio muito seguro. Doutora, professora, como é que eu prescrevo esse medicamento? Você pode prescrever esse medicamento, você tem que ter uma receituária especial. Você tem que ir na Anvisa, fazer todo o seu cadastro, eles vão te permitir um receituário especial, e quando você for atender pacientes hipertensos, cardiopatas, muito ansiosos, você pode prescrever algum benzodiazepínico. O mais seguro é o diazepam. Mas também tem o clonazepam, que é o Rivotril, tem bromazepam, lorazepam, tá? Mas aí você entra em contato com o médico e vocês podem entrar num comum acordo, tá bom? Medida da pressão. Gente, é importantíssimo que existe a aferição de pressão dos pacientes cardiopatas. Não pode, é muito importante que seja no início do tratamento e também ao final do tratamento, para você falar que não lembrou um paciente ali com pressão, níveis pressóricos muito alto. Então, é importante deixar ele sentado 5 minutos, depois 5 minutos que ele está respirando, aí a pressão vai ficar... Se você também fizer imediatamente, você vai ter uma hipertensão de movimentação, né? Então tem que deixar 5 minutos, aferir sempre no braço que não tem chante, né? Então colocar o braço na altura do coração. Aí eu não vou ensinar a fazer a verificação da pressão aqui, mas tem que ser uma pressão bem verificada, tá bom? Pacientes em uso de vasodilatadores, né? Igual o Isordil, que impede a angina pectoris, pode pedir para ele tomar sublingual antes. Professora, mas a vasodilatação é uma vasodilatação periférica, então não vai dar a vasodilatação na extração, tá bom? Você pode ficar tranquila, tá bom? E aí, a anestesia. Que tipo de anestesia que eu posso usar nesse paciente? A anestesia local, ela tem que ser perfeita, porque a dor, ela é hipertensiva. Então, eu também tenho que usar também anestésicos que... Claro que eu posso usar anestésicos com adrenalina, mas eu tenho que pensar na quantidade de tubetes que eu vou usar. Então, eu vou passar o anestésico mais seguro, que não mexe em músculo cardíaco, não mexe em condição de hipertensão, que é a prilocaína com feliprecina. Por que, professora, ela é mais segura para cardiopatas? Porque a feliprecina, ela é um vasoconstritor que ele não é adrenérgico, ele não tem catecolaminas endógenas, que é a adrenalina e noradrenalina. Ele tem feliprecina, que é um vasoconstritor sintético, que ela parece muito com a vasopressina. Então, ela não mexe em músculo cardíaco, ela não mexe em hipertensão. Então, ela é um anestésico muito seguro. Mas, professora, eu já vi outra palestra que as pessoas podem tomar mepivacaína com adrenalina 1/100.000. Também pode, mas você tem que pensar assim. Se ele já tem uma tendência à taquicardia, ou uma tendência à arritmia, ou uma tendência à hipertensão, é um anestésico que mexe em músculo cardíaco, não um anestésico. O vasoconstritor do anestésico. E aí você pode pegar um vaso e dar uma o quê? Superdosagem relativa. Então já dá um anestésico seguro, já que você vai anestesiar uma pessoa de risco. Então, um anestésico seguro seria esse, tá bom? Eu não vou ficar sendo prolixa, porque eu tenho um tempo de aula e eu tenho bastante conteúdo para passar, tá bom? Então, o paciente que usa de propanolol, o que seria esse propanolol? É um medicamento que ele se você tiver um vasoconstritor que você usa noradrenalina e der uma injeção intravascular, pode dar um aumento abrupto de pressão. Por isso que eu estou falando que esse aumento abrupto de pressão, se você der intravenoso nele, certo? Intravascular. Então, eu tenho que ter um anestésico mais seguro que a prilocaína, tá bom? Cuidados também com frio retratores quando vocês vão fazer preparo. Ah, não vou fazer nada, não vou fazer extração, vou fazer prótese. Mas aqueles frio retratores, tem alguns que vêm com adrenalina, que é a mesma coisa que epinefrina, e é muito mais que 1/100.000 a porcentagem, né, dele. Então, a gente tem que tomar cuidado de você usar o fio retrator, mas não usar ele aquele que tem adrenalina, tá bom?
E para pacientes em uso de anticoagulantes e antiagregantes, esse é um ponto-chave da aula também. Gente, eu tenho que saber se esse meu paciente cardiopata usa o quê? Usa antiagregante e anticoagulante. Professora, fala nomes desses remédios. O AS, o ácido acetilsalicílico, tem um paciente que toma todo dia, ele é um antiagregante plaquetário. O clopidogrel, um antiagregante plaquetário, o que ele faz? Ele não deixa aderir as plaquetas, para não formar tromboembolismo, que o tromboembolismo pode levar a infarto ou AVC nesses pacientes. Então, eles usam de rotina antiagregantes. Antiagregante é diferente de anticoagulante. Eu teria que ter uma aula só para falar sobre isso, tá? Anticoagulante seria a varfarina sódica, tá? E outros mais modernos que eles estão tomando também, tá? O Pradax, o Xarelto, que são também anticoagulantes. E são pacientes, gente, que eu tenho que ter muito cuidado, porque se eu tirar um dente, vai sangrar muito e dar uma hemorragia. Então, eu tenho que perguntar se esse paciente toma antiagregante ou anticoagulante. Se eles tomarem, eu tenho que entrar em contato com o médico. Eu não posso parar. Ai, vamos descontinuar seu tratamento. Por quê? O risco é maior de dar um tromboembolismo e dar um AVC ou um infarto. Então, eu tenho que entrar em contato com o médico e eu tenho que pedir um exame que se chama coagulograma, para saber como esse paciente está coagulando. E nesse coagulando vai vir lá o INR desse paciente, que é como o tempo, também vai vir o tempo de coagulação, o tempo de tromboplastina parcial ativada. Então, vai vir a condição de coagulação desse paciente. Então, toda vez que o paciente, ele toma anticoagulante e antiagregante, eu peço um coagulograma, tá? Por exemplo, olha o coagulograma. A quantidade de plaqueta sempre dele pode vir normal, tá? O tempo de sangramento, às vezes ele vem alargado no paciente que toma antiagregante, às vezes ele vem normal. Mas quando ele toma anticoagulante, que é outro remédio, ele vem normal. O que vem alterado no paciente que toma anticoagulante? O INR. INR é uma medida que vai verificar a anticoagulação com a varfarina, tá? E ele vem alargado nesses pacientes. Então, sempre quando o paciente estiver tomando anticoagulante e antiagregante, eu tenho que pedir o coagulograma dele. Às vezes, todos esses vêm normal, mas o que vai vir anormal é o INR, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. O que seria o INR? É uma verificação internacional normatizada e que é mais para a pessoa que toma a varfarina. Eles têm que fazer esse exame uma vez por mês, porque se tiver muito alargado, eles podem ter até hemorragias espontâneas, tá bom? E aí, o normal é de quem não toma esse INR, nenhum tipo de anticoagulante, a varfarina, por exemplo, que esse exame, na verdade, é só para quem toma a varfarina, tá? O normal, para quem não toma, é 0,9 a 1. Aí, quando ele está tomando, ele tem que estar num médio risco, que é de 2 a 3. O médico quer que ele esteja aí, para não dar nenhum tromboembolismo, tá bom? Agora, ele vai estar em baixo risco para fazer cirurgia dentária de 1 a 2. Vai estar em alto risco para fazer cirurgia dentária fora do hospital acima de 3. Vai estar em alto risco do quê, gente? De hemorragia, tá? Agora, o médico quer que ele fique em médio risco, de 2 a 3. Para a gente tem grandes problemas? Pode sangrar um pouco, mas não dá grandes hemorragias. Então, é melhor que ele esteja num médio risco de fazer uma cirurgia dentária, mas ele vai estar bem para a doença dele. É isso aqui que eu quero mostrar para vocês. O antiagregante plaquetário, que é o AS e o clopidogrel, age na primeira fase da coagulação. Ele não deixa a plaqueta aderir. Então, quando a pessoa só toma AS, ele vai tirar o dente, vai sangrar um pouco durante a extração. A varfarina sódica e os outros anticoagulantes, ele age na segunda etapa da coagulação. Então, às vezes, na cirurgia, ele não vai sangrar tanto, mas aonde ele vai dar hemorragia, que é pior? Em casa, 2 horas após a minha extração. Por isso que eu tenho que pedir o coagulograma, porque às vezes ele está tomando a varfarina sódica, o NR dele está 5, 6, 7, 8, e eu tirei um dente. Aí vai dar muita hemorragia, tá bom? Então, quando é que eu posso ter um sinal verde para fazer uma extração? Que eu vou ter um pouco de sangramento, é claro, mas eu tenho que avisar o paciente, ó, você toma anticoagulante, meu paciente querido. Então, em casa, você pode sangrar, mas aí você vai ter que procurar um médico para tomar um medicamento que chama vitamina K, que é o Canaquion, que é o quê? O antídoto da varfarina.
Então, por exemplo, eu vou fazer a cirurgia dele com segurança quando ele tiver como? Entre 2 e 3, mas tem um risco, um médio risco de sangrar. Menor que 2, gente, o INR dele, eu tenho pouco risco de sangrar, mas ele tá com alto risco para a doença dele. Tá me entendendo? Ele não tá tão anticoagulado e pode ter o quê? Um tromboembolismo. Se tiver maior que 3,5, esse paciente está em alto risco de ter uma hemorragia. Então, a gente fica aqui no sinal verde, ó. Entre 2 e 3 o INR, eu consigo fazer uma cirurgia sem pedir para o médico fazer uma ponte com o Clexane, que é um anticoagulante que é a heparina, né? Aí eu não preciso pedir, porque de 2 a 3 eu tô numa margem segura de fazer exodontia. Pessoal, essa aula é uma... Oi, acho que voltou agora. Agora eu posso continuar depois vocês emendam, né? Pode, tem problema não. Eu acho que vocês vão ter que fazer isso, não vai ter Tem jeito. problemas. Então tá, eu vi que tava sem conexão. Era a minha ou era a sua, será? Não sei também. Então tá bom, vou continuar, tá? Então, Beleza. pessoal, essa parte de anticoagulação teria que ser uma aula completa. O que eu quero dizer com essa parte aqui é que a gente está seguro em fazer a cirurgia quando o INR, que eu pedi o coagulograma, estiver entre 2 e 3, mesmo assim conversando com o médico e tudo. Senão eu vou ter surpresa de ter uma hemorragia pós-operatória nesse paciente anticoagulado. Professora Cris, e quando o paciente é anticoagulado? Quando ele é um valvulopata. Paciente com válvula cardíaca, ele sempre toma antiagregante e anticoagulante. Paciente com stent, ele toma antiagregante, toma clopidogrel. Então, eu tenho que ficar de olho nesses pacientes, tá bom? Então, você, como cirurgião dentista, nunca deve paralisar o remédio, nem antiagregante, nem anticoagulante. Quem vai parar com a medicação, se houver necessidade, é o cardiologista desse paciente, tá bom? E os níveis terapêuticos que o paciente anticoagulado com a varfarina deve manter para não ter tromboembolismo sempre será de 2 a 3, que é o seguro que eu já tinha falado, tá? E aí, qual cuidado pós-operatório que eu tenho que ter com esse paciente que tirou o dente e tem anticoagulação, antiagregação? Primeira coisa, ele tem que vigiar a hemostasia dele por 2 ou 3 horas, evitar ficar colocando coisas na cirurgia, tá? Evitar lavar a boca por 24 horas, não ficar tossindo é impossível, né, gente? Mas não fazer força com a boca de sorrir muito, falar muito, né? Não tocar a língua, ficar tocando a língua no local do coágulo, uma dieta mais líquida no primeiro dia, no segundo dia uma mais pastosa, não usar alimentos quentes porque ele é vasodilatador, colocar gelo na face é bom nas primeiras 12 horas, porque gelo é vasoconstritor, ou sorvete, picolé mesmo, não usar, fazer a analgesia com anti-inflamatório e sim com analgésico, porque o anti-inflamatório também é um antiagregante potente, tá? E aí, se persistir uma hemorragia, primeira coisa, ele pode voltar ao consultório, a gente pega um medicamento que a gente tem que ter no consultório, que é um antifibrinolítico, e macerar, colocar no local da ferida, e mesmo assim, se não parar a cirurgia, parar a hemorragia, ele vai ter que resolver isso hospitalar. Por isso, esse paciente, depois da sua cirurgia, tem que ir para casa pensando assim, eu tenho que fazer todos os cuidados que o doutor ou a doutora pediu, e se tiver um sangramento, entrar em contato, e aí eu tenho que pensar já no hospital que eu posso ir, para poder fazer qualquer tipo de contenção dessa hemorragia, tá bom? O que seria esse antifibrinolítico que vocês têm que ter no consultório de vocês? Eu gosto do Transamin, ou o Hemoblock, que é o ácido tranexâmico. Você macera esses 2 comprimidos, um comprimido no soro fisiológico, terminou de fazer a extração, você coloca lá. Outra coisa que eu gosto de usar muito é o Hemospon também. Eu coloco dentro da cirurgia, dou o ponto certinho, faço a manobra de Chompré, fecho bem aquela cirurgia, macero o Hemoblock e o Transamin, coloco em cima da cirurgia ali e deixo, porque é ótimo, que é um antifibrinolítico, ele não deixa fazer a lise da quebra dali do coágulo, tá bom? E aí eu acabo essa parte de anticoagulante, tá? Para pacientes com insuficiência cardíaca, procurar a posição mais confortável, como eu falei. E vocês, cirurgiões, né, e que fazem implante, não cobre o rosto do paciente cardíaco.
faz o campo, coloca o campo até aqui, né, no pescoço, deixa para você observar os sinais vitais desse paciente, tá bom? É muito importante. Está atendendo um paciente com alguma necessidade especial. Então, primeiro ponto importante, a anticoagulação dele, se houver. Se não houver, passei esse ponto tranquilo. Anticoagulação, antiagregação. Segundo ponto importantíssimo da nossa aula. É assim, sabe? Muito importante que é para essa aula. É a profilaxia antibiótica. Eu tenho que saber em quem fazer, quando fazer e como fazer. Ainda hoje, né, saiu o último guideline da American Heart Association, foi em 2020, tá bom? E aí, só que a vigência para o dentista ainda é de 2007, porque a American Heart Association, que é uma associação americana de cardiologistas, ela pensa muito no paciente dela. Então, ela faz um capítulo para o dentista, um capítulo para o oftalmo, um capítulo para o ortopedista, para a gente manejar o paciente deles. E a última atualização para o dentista foi em 2007 e não mudou depois disso. O que quer dizer? Que a vigência das normas que eu uso como cirurgião dentista ainda é de 2007, que eu vou passar aqui para vocês. Em quem fazer, quando fazer e como fazer, tá? Então, vamos lá. Então, essa que rege a gente é a de 2007. Quando eu me formei, era de 1997. Apesar de eu adorar de 1997, que ela tem mais detalhes, agora a vigência é de 2007, tá bom? E não mudou mais nada depois disso. Diz que tá para mudar alguns detalhes, eles vão liberar pra gente, mas não mudou nada, tá bom? Do que eu vou passar para vocês aqui. Então, em quem fazer? São todos os pacientes cardíacos que tem que fazer? Um sopro fisiológico que já fechou, eu preciso fazer? Não. Outra, alguma valvopatia sem regurgitação precisa fazer? Não. Tá? Então, em quem precisa fazer? Pacientes valvulopatas, que tem prótese de material protético, que tem reparo na válvula, histórico de endocardite, que a gente já teve endocardite prévia, valvulopatia adquirida em paciente que foi transplantado, as cardiopatias congênitas em crianças que são cianóticas, tá? Que ainda não está corrigida, o paciente que teve a cirurgia, né, corrigida com material protético, tá? Nos primeiros 6 meses, principalmente, cardiopatia congênita cianótica, que impediu, ficou algum resíduo ainda. Então, são essas, assim, as principais doenças que tem que fazer. Professora, mas eu não sei nada de cardiologia. Eu, eu tenho dúvida. Lembra da cartinha? O médico vai dar as instruções para você. Mas, na dúvida, eu faço. É cardiopatia. Não veio a cartinha ainda. Veio com traumatismo. Eu faço a profilaxia antibiótica. Na dúvida, eu faço, tá? Então, em quem fazer? Aí é quando fazer. Essa outra resposta que está em cinza. Em todo vez que for sangrar. Então numa cunha, tem que fazer, porque vai entrar bactéria ali, na corrente circulatória. Vou fazer a endo e vou transpassar o forame, vou levar bactéria para o periápse. Vou usar um grampo, vou fazer. Então, tudo que eu pensar que for sangrar, os seguintes procedimentos, todo o procedimento odontológico que envolve manipulação do tecido gengival ou da região periapical, e vou perfurar a mucosa, eu tenho que fazer profilaxia antibiótica. Professora Cris, mas e aí? Eu vou fazer apenas assim, não requerem profilaxia antibiótica. Técnica anestésica de rotina em tecido não infectado. Vou fazer só uma dentística, onde eu vou dar só uma periapical, e não é um tecido que eu vou estar infectado. Aí só uma punção da... Oi, voltou. Voltou de novo. Vocês vão ter que fazer, mas dá para fazer, né? Não tem jeito. Sem problemas. Vai ter que fazer, vocês vão ter que ser os editores aí, porque eu não sei o que está caindo, se é a minha, mas... Aqui para mim continuou normal, o negócio que só sumiu mesmo a apresentação. Mas Pode mesmo... continuar, que a gente depois faz um cortezinho. E agora para mim travou você.
Caramba, caiu de novo, né? Isso, caiu de novo. Ai, vou olhar aqui, só um pouquinho, peraí. Vou deixar essa porta aberta. Ah, não. Pelo amor de Deus, eu me preparei para meia hora de aula e agora essas Sem problemas. tá? Mas eu tô já quase terminando, tá? Imagina, Então, sem problemas. Pode é muito continuar que a conhecimento, é gente muito faz os coisa. cortes. Você é dentista, não, né? Você é dentista? Não, Meu Deus, mas é muita informação aqui, você não tem noção. Então, vamos lá imagina. continuar. Então, eu já falei, né? Em quem fazer e quando fazer, quais os procedimentos a fazer. Então, agora eu vou falar como fazer. Gente, o regime padrão é sabido por todo mundo, né? Amoxicilina, 2 gramas, 1 hora antes da intervenção. É alérgico? Eu parto para azitromicina, claritromicina ou clindamicina. Aí é melhor porque é menos comprimido, ó. 600 miligramas de clindamicina dá 2 comprimidos de 300. A azitromicina é só 1 comprimido. E claritromicina também. Só que o padrão, gente, são 2 gramas de amoxicilina 1 hora antes, tá bom? Mas vocês podem, vai que o paciente é alérgico, vocês usam esse outro tipo de regime, tá? E aí, o princípio da profilaxia da endocardite infecciosa não é recomendada para revascularização, não precisa. A pessoa só fez ponte-safena, mamária, não precisa. Portadores de marca-passos antes precisava, agora não precisa. Só que eu vou falar uma coisa para vocês de verdade. Olha o que está escrito aqui. Entretanto, é o cardiologista que irá analisar as condições hemodinâmicas, se precisa ou não, nesses pacientes. Sempre naquela cartinha é bom perguntar a necessidade ou não naquele paciente de profilaxia antibiótica. Eu prefiro fazer, tá? Apesar que na guideline da American Heart Association está falando que não precisa, tá bom? No Brasil, gente, a boca desses pacientes é muito estourada, né? Muita infecção, muita fístula. Então, a gente nunca peca em fazer uma profilaxia antibiótica, tá? Então, eu falei agora de 2007 que está em vigência. Eu vou dar uma mostradinha em minutos aqui para vocês, como era de 97 mais completa e que eu gosto. Ó, eles colocam assim, paciente de alto risco, paciente de risco moderado e paciente de baixo risco. E está escrito toda a categoria aqui. Então vai ficar aqui na aula para vocês. Então ele separava melhor como é que era. Então, ambiente hospitalar, quando o paciente está internado, a gente usa ainda de 97, porque são pacientes de risco, tá? Então a gente usa essa ainda. Eu gosto dessa, tá? Mostrava quando fazer, ó, tá escrito certinho aqui quando fazer, certo? E aí, como fazer, continua a mesma coisa, tá bom? E aqui eu vou passar para vocês, como aula de protocolo, o protocolo para o atendimento odontológico de pacientes suscetíveis à endocardite. Então, como que eu tenho que agir para que não haja intercorrências nesse paciente e para que ele não tenha endocardite? Primeira coisa, eu vou analisar a região a ser tratada, o tipo, a extensão a ser tratado, tá? A presença prévia de algum quadro infeccioso. Se tiver um quadro infeccioso, eu entro com antibiótico terapia antes. Depois, eu vou referir esse paciente ao cardiologista. Olha lá, tá vendo? Eu tenho que referir ele ao cardiologista. Aguardo o que o cardiologista vai me falar, tá? Em conjunto com o cardiologista, eu defino a melhor profilaxia antibiótica para aquele paciente. Eu realizo, vamos supor que tem 2 dentinhos perto, já realizo a extração perto. Para que fazer uma profilaxia tão forte, depois ter que fazer de novo, tá? Eu não posso empregar o mesmo antibiótico que ele estava usando, vamos supor que ele estava lá com uma infecção no dedão, estava usando azitromicina. Eu não posso usar ele para fazer a profilaxia antibiótica, eu tenho que mudar. Se ele for alérgico, por exemplo, eu vou usar Claritro, né? Vou usar a Clinda. Se ele estiver usando a amoxicilina, eu também tenho que mudar. Mudar o sal de antibiótico, tá? Não posso usar o mesmo. Certificar que ele tomou o antibiótico. E aí, uma coisa muito importante para diminuir a bacteremia é usar clorexidina, bochechos de clorexidina, ou se não, limpeza com gás na região operada, fricção com gás que eu vou operar, diminui muito a bacteremia transitória. E estabeleça um intervalo de 10 dias entre uma cirurgia e outra para o antibiótico não ficar sem ação, tá bom? Nas urgências odontológicas, quando eu não tenho tempo de falar com o médico, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a profilaxia, não tenho certeza, mas na dúvida, olha lá, em caso de dúvida, eu faço a profilaxia, tá bom? Então, qual que é a dose? Vamos lá decorar e pôr na cabeça e nunca esqueceu. Dose única de amoxicilina, 2 gramas
administrada 1 hora antes do procedimento que eu for fazer. Gente, certifique-se que o paciente tomou. Ah, eu esqueci de tomar. Mas isso aqui não quero que fale para o paciente. Mas até 2 horas após, a gente consegue impedir a bacteremia transitória tomando esses 2 gramas. Mas isso não cai no ouvido do paciente, tá bom? É melhor que ele faça 1 hora antes para estar com uma cobertura alta, para que a bactéria não tenha adesão na válvula dele, formando ali a endocardite bacteriana, tá? Portadores de marca-passo e desfibriladores, eu tenho que ter muito cuidado, né? Com a caneta de alta, ultrassom, bisturi elétrico, então eu não posso nem pensar. Quando a gente usa esses tipos de mecanismo dentro do consultório, pedir para ele voltar no médico para fazer a regulação, tá bom? Na dúvida, eu sempre vou fazer a profilaxia. Eu sempre faço. Ah, tenho dúvida, é cardiopata, não sabe me falar o que que é, não conseguiu falar com o médico, estou numa emergência, faço a profilaxia antibiótica, tá? Em pacientes infartados. E aí, professora, como é que eu faço? Ele não está lá na lista de pacientes lá que estavam, mas eu tenho que ter todos os cuidados com esse paciente também. Esse paciente é um paciente que toma antiagregante, toma anticoagulante, pode ter ficado um defeito grande no músculo cardíaco, ele pode não ter uma endocardite, mas ele pode ter uma pericardite, né, porque ficou um coração frágil. Então, eu também converso com o médico. É um paciente que, às vezes, não tem obrigatoriedade de usar a antibiótico, né, a profilaxia antibiótica, mas é um paciente com muitos cuidados, onde eu tenho que verificar a pressão, pedir para ele fazer uma dieta hipossódica, levar o medicamento dele de hipertensão, pedir um coagulograma se ele estiver usando antiagregante, anticoagulante, tá? Então tem que ter um maior cuidado com esse paciente, porque ele é um paciente que já teve um infarto. Ver se ele está dentro dos pacientes, dos parâmetros que ele está compensado ou não compensado. Então, é muito importante que se ele está fora daqueles 6 meses, agora estou falando até em 2, 3 meses, mas vou ser bem conservadora nessa aula, porque eu não sei se estou falando com pós-graduação ou com a graduação, né? Então, a gente tem que fazer uma anamnese completa nesse paciente infartado. Mas eu tenho que sempre tem que ter, assim, prestar muita atenção na parte de hipertensão desse paciente e o uso de medicamentos. Que medicamentos que ele tem usado, né? Que você tem antiagregante, anticoagulante, pedir exames para ele de um coagulograma completo, onde vem com INR, para a gente ver o estado de coagulação desse paciente, tá? Agora, fazer a profilaxia antibiótica, tá lá na guideline da American Heart Association? Não tá. Mas lembra que eu falei? Na dúvida, né, eu entro em contato, em conjunto com o cardiologista, e a gente decide a necessidade ou não, tá bom? No tratamento odontológico pós-infarto, é importante sempre considerar focos de infecção. Esse paciente não pode ter focos de infecção. Crise hipertensiva, tá? Eu tenho que ver se esse paciente está entrando em crise hipertensiva, eu tenho que pedir para regular a pressão antes de fazer a extração desse paciente. Os medicamentos, né? Ver o INR dele, para ele não ter uma hemorragia, porque ele pode ir tomando anticoagulante e antiagregante. Eu tenho que fazer um controle de redução de estresse desse paciente, verbal, né? Deixar ele confiar em mim. E também posso usar um controle de redução de estresse medicamentoso, se ele for combinado com o cardiologista, para não levar ele à arritmia, crise hipertensiva, ansiedade, tá bom? E é isso aí, tá? O que eu tinha para passar para vocês é, assim, eu dei uma corrida na fala, mas ela vai ficar aí toda escrita, por isso que o slide, ele é muito escrito, mas ele é escrito para ficar a aula, para vocês ir parando, para vocês ir copiando. Então, eu corri porque eu tenho um tempo, né, para poder dar essa aula, mas vocês podem mandar questionamentos para mim, alguma dúvida que vocês têm, tá? Quiser anotar meu e-mail aí, meu e-mail é crisamaral@unoeste.br, tá? E vocês anotem meu e-mail, pode mandar qualquer dúvida que vocês precisarem para mim, tá? Muito obrigada à equipe de coordenação desse evento, ao convite que me fizeram. Estou à disposição para vocês. Até mais. Um grande abraço.